Olá, meninas e meninos! A aula dessa semana vocês vão amar. Eu tenho certeza que aí na sua casa você tem muitos tecidos, mas muitos tecidos mesmo. Sobra de trabalhos que você faz, sobra de cores, de estampas. Então a aula dessa semana é uma aula onde você não vai gastar um tostão com tecido. Você vai aproveitar todas aquelas sobras de tecido e montar uma linda colcha para sua cama, ou uma cama de solteiro, ou uma manta de sofá, aproveitando o que você tem em mãos, aproveitando aquilo que você tem em casa. A proposta é bem bonita, bem interessante e eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos para a aula? Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e assim inscreva no nosso canal. Então a proposta da aula dessa semana é este bloco aqui bem interessante. Aqui onde está esse tom rosado, não é um rosado, ele é um salmão mais escuro, você pode colocar, de repente, todos os tons de vermelhos que você tem, ou todos os tons de azuis que você tem, e deixar esse detalhe aqui, porque imagina esse bloco aqui, quando ele mudar para cá, ele vai formar quadrados. Então, se eu escolher aqui para essa parte, o principal desse bloco é essa parte central aqui. Então, se você pegar, vamos dar um exemplo do azul, todos os azuis escuros aqui, e aqui os pares deles com azul mais claro, vai ficar bem bonito. E o resto você pode fazer colorido. Aqui você coloca todos os tons de verde, aqui você coloca os tons de amarelo, e aí por si você vai mexendo, brincando com a sua imaginação e usando os tons que você tiver em casa aí. O bloco é muito fácil de fazer, são medidas de 7,5 e 8,5. Por que 8,5? Porque 8,5 eu vou ter que construir o triângulo. Então, os quadrados que estão inteiro serão 7,5. Os que estiverem na diagonal serão de 8,5. 7,5 e 8,5. Para construir esse bloco, lápis e papel na mão, pega seu material aí, lápis e papel na mão e anota. Eu vou precisar de dois quadrados. Eu vou colocar azul, mas você pode colocar a cor que você quiser e você pode colocar até diferente. Eu coloquei aqui da mesma cor, mas você pode colocar um azul mais escuro, um azul mais claro, a seu critério. 2 quadrados azuis de 7,5 centímetros. 4 quadrados neutros, 1, 2, 3, 4. 4 quadrados neutros de 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadrados verdes, não precisa ser todos do mesmo tom, tá? Pode colocar vários tons de verde. 6 quadrados verdes de 7,5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrados. Eu coloquei aqui o salmão escuro, mas vamos supor que possa ser vermelho. 5 quadrados de tons salmão mais escuro de 7,5. E 1, 2, 3, 4. 4 quadrados azuis de 8,5 e 4 quadrados salmão de 8,5. Tá? Por que de 8,5? Porque eu vou construir os triângulos. Então, eu vou pegar os 4 quadrados salmão e os 4 quadrados azuis de 8,5 centímetros. Vou colocar direito com direito, olhando os fios do tecido na mesma posição. Olhando os fios de tecido na mesma posição. Vou riscar uma diagonal de vértice a vértice. Vou vir aqui e vou riscar uma diagonal de vértice a vértice. Vou passar uma costura com a largura de pé de máquina de um lado e do outro. E vou cortar no meio. Estou construindo os triângulos. Tira as pontas e passa com a costura aberta. Então, eu já vou ter todos os triângulos de 8,5 construídos, que depois de costurado, ele vai ter aqui 7,5. Então, ele vai ficar da mesma medida deste daqui. Olha, ele fica da mesma medida, por isso que ele tem que ser cortado com 8,5 centímetros, para poder fazer essa costura aqui
e transformar ele num quadrado de 7,5, certo? Feito isso, vai construir todas as peças. Feito isso, nós vamos montar o bloco. O interessante da montagem deste bloco é que eu vou montar este quadrante aqui, este quadrante aqui, este quadrante aqui e este quadrante aqui. E depois eu vou colocar essas faixas aqui no centro, unida por essa central aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou fazer os quadrantes, tá? Então, eu vou vir aqui. Esse daqui são as partes do centro. Então, eu vou ter que construir isso daqui. Olha, todos os verdes virados para fora. Todos os verdes virados para fora. Peguei essa daqui. Observa o posicionamento desses tons aqui claros, tá? Você não pode inverter ele na mão. Observa que ele tem que ficar aqui. Ó, ponta com ponta para poder dar esses encaixes aqui, certo? Então tem que prestar bem atenção nessa lateral aqui. E no centro, um quadradinho do salmão de 7,5 centímetros, certo? Então, primeiro passo é pegar os triângulos e posicionar ele nesta ordem aqui para formar esses tons mais claros aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou montar os quadrantes. Então eu vou pegar o triângulo com o triângulo salmão claro, unir ponta com ponta, olha. Vou fechar esse quadrante aqui. Vou fechar este outro quadrante aqui. Deixando para fora os dois salmão, para dar essa linha diagonal aqui. E depois eu vou vir e vou pôr o azul virado para fora e o outro azul virado para fora. A dica desse bloco mais importante é a montagem. Então, ele vai ficar dessa maneira aqui. Olha, ele vai ficar dessa maneira aqui. Então, a dica que eu dou, antes de você fechar os quadrantes, posicione eles sem costurar, observa se está certo, fotografe, e depois você fecha esse quadrante, este e este daqui. Certo? Principalmente essa parte clara aqui. Você tem que olhar que essa parte clara aqui, ela fique na posição certa. E os verdes também. E esses verdes também. Tá? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai costurar aqui e aqui. Aqui e aqui. Vai fechar dessa maneira. É mais fácil do que você fechar por faixa. Fazendo dessa maneira aqui fica mais fácil do que você fechar faixa por faixa. Pode fazer faixa por faixa? Pode. Pode costurar faixa por faixa. Mas dessa maneira eu acho que é mais fácil para você. Aqui, olha. Costurei a primeira, o centro e a outra aqui. Tá? Então já fecho de duas em duas. Poderia fazer todos individuais? Poderia. Mas eu acho que a chance de errar é maior. Se você fizer assim, fica mais fácil para você entender. Costura sempre aberta, aí você vai vir e vai fazer o encaixe. No encaixe, tem que pôr o alfinete nesta ponta aqui com esta ponta aqui. Esta ponta com esta ponta. Então, direito com direito, direito com direito, posiciona o alfinete exatamente em cima e exatamente aqui em cima. Faz isso daqui. Aqui a mesma coisa. Olha, posiciona e aqui também tem que pôr esta ponta junto com esta ponta. E vai passar uma costura na vertical. Quando eu passo a costura na vertical, eu tenho todos esses encaixes perfeitos. Olha o avesso como ele ficou. Então, é um bloco, ele não é difícil de fazer e dá para você brincar muito com as cores e com as sobras de tecido. Dá para montar cada bloco de uma cor e montando e se divertindo. Esses tons claros, você pode usar todos os tons de claros que você tiver, não precisa ser o mesmo tecido. Aqui onde está o verde, também não precisa ser o mesmo tecido. Põe verde claro, verde médio, verde outro tom de verde.
O que importa principalmente é essa parte central aqui. Essa parte central com esse mais claro aqui, que é o que vai dar o efeito. Quer ver? Se eu montar o bloco aqui, vou montar ele aqui, para vocês terem ideia de como vai ficar. Então, aqui eu tenho um bloco montado, certo? Se eu virar, olha. Tá vendo que ele vai formar aqui? Ele vem aqui, forma e forma aqui. Então, esses cantos aqui, se você puser tons diferentes de azul, vai formar 4 quadradinhos em tons de azul, ou até mesmo colorido, ele vai ficar bonito. Se eu jogar cada um de uma cor, quando eu unir essa parte central aqui, imagine que aqui vai ter outro bloco, aqui vai ter outro bloco. Vão formar 4 quadrados de tons diferentes. Então, esses tons da escada colorida aqui, dá para você brincar e se divertir. Não acho interessante fazer todos eles iguais. O interessante é fazer colorido mesmo. Fazer brincar com os retalhos que tem sido com as sobras aí. Tenho certeza que você vai criar vários trabalhos e principalmente umas coxas bem bonitos. E para de guardar tecido em casa. O tecido foi feito para ser utilizado. Vamos colocar ele em prática aí. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Beijinhos e até a nossa próxima aula. Eu tenho uma novidade para te contar. Você conhece o Clube Alecrim? O Clube Alecrim é onde você vai encontrar uma aula excepcional gravada, junto com um PDF extremamente detalhado e o mais legal eu vou te contar agora, tecido exclusivo que você só encontra aqui no Clube Alecrim. Esse tecido exclusivo são os tecidos estampados. Junto com esses tecidos estampados, eu sempre vou mandar para você uma outra combinação coordenada com este estampado. Agora, o estampado você só encontra aqui no Clube Alecrim. Um mais bonito do que o outro. Ah, Ana, eu quero comprar no seu site. Eu consigo? Não. Só vai conseguir adquirir esses tecidos quem fizer parte do Clube Alecrim. Esse tecido eu vou mandar para você produzir a peça que eu produzi para aquele mês específico. E esqueci de falar uma coisinha para vocês. Além de tudo isso que eu estou falando para você, eu sempre vou colocar alguns presentinhos surpresa. Não vou falar o que são, porque eles vão ser surpresa. Mas eu tenho certeza que você vai adorar. Eu estou adorando preparar essas caixas, esses box. Tenho certeza que você também vai gostar. Venha fazer parte do Clube Alecrim. Ele está sensacional e você vai amar. Beijinhos!